Bom, e várias nações contestaram o resultado das eleições da Venezuela. Na América Latina, Uruguai, Argentina, Paraguai, Chile, Equador, Peru e República Dominicana publicaram carta conjunta para pedir a contagem transparente dos votos. Já o governo brasileiro ainda não se manifestou oficialmente sobre o resultado das eleições e as suspeitas de fraude. Até o momento, somente o Ministério das Relações Exteriores publicou uma nota para saudar, abre aspas, o caráter pacífico da jornada eleitoral de ontem na Venezuela e dizer que acompanha com atenção o processo de apuração, fecha aspas. Já o assessor especial da Presidência da República, Celso Amorim, afirmou num comunicado para a imprensa que não vai endossar nenhuma narrativa de que houve fraude e que pretende apoiar a normalização do processo político venezuelano. Cauti, eu quero te ouvir sobre essa repercussão. A gente selecionou aqui alguns países, mas a gente também preparou uma arte para mostrar quais governantes contestaram a vitória de Nicolás Maduro na Venezuela. Temos aí para a gente exibir. Tá aí então, ó, quem parabenizou Nicolás Maduro? Vladimir Putin, presidente da Rússia, o ministro das Relações Exteriores da China, Liang Jian. Quem mais? Embaixada iraniana na Venezuela, Xiomara Castro, presidente de Honduras, Luiz Arce, presidente da Bolívia, o Tamim bin Hamad Al Thani, emir do Catar, Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, presidente da Nicarágua. E é isso, Cauti. Esses foram os governantes, né? Os líderes, e tem o Ortega também, que parabenizou Nicolás Maduro. E a gente trouxe aqui alguns países da América Latina, como Uruguai, Argentina, Chile, Equador, Peru e República Dominicana, que contestaram aí o resultado das eleições e estão exigindo transparência e apresentação das atas eleitorais das eleições de ontem. Paula, só para aproveitar, Cauti, o Vaticano se manifestou sobre isso, que é uma pergunta que eu gostaria de ter uma resposta. Nós vamos checar. Não temos ainda o Vaticano. Não temos essa informação. Aproveitar o Cauti aí, viu? Vamos lá. Diga, Cauti. Piotr, o Vaticano não se manifestou nem sobre a última ceia na Olimpíada de Paris. Então o Papa ou está dormindo ou tem outros assuntos a falar com o Todo-Poderoso, né? Mas voltando, no caso do Brasil, que não se manifestou também, também vem em mente aquela frase que os lugares mais quentes do inferno são destinados, são reservados àqueles que não tomam posição em época de crise. E o Brasil está sendo exatamente um caso desse, ou seja, num momento de extrema crise na Venezuela, que pode também desencadear em uma guerra civil, temos um silêncio ensurdecedor que vem do Itamaraty. Assim, os ditadores como Putin, a ditadura da China, ou Ortega na Nicarágua, ou Díaz-Canel em Cuba, têm mais dignidade do que o governo brasileiro, porque pelo menos eles assumem que são um bando de ditadores sanguinários, brutais, assassinos, homicidas e genocidas também, frente à opinião pública mundial. Eles falam abertamente, já que eles estão parabenizando um colega deles, como Nicolás Maduro. O Brasil não, o Brasil fica quieto, ao mesmo tempo acolhe Nicolás Maduro com todas as honras de chefe de Estado em março, se não me engano, do ano passado, um dos primeiros líderes a serem recebidos aqui no Brasil com todas as honras. Nicolás Maduro, que está sendo investigado pela Corte Penal Internacional por crimes como genocídio e crimes contra a humanidade. Esse cara, na melhor das hipóteses, quando a oposição ganhar, porque um dia essa ditadura vai acabar, na melhor das hipóteses para o Nicolás Maduro, ele vai ser preso ou na Venezuela ou internacionalmente e vão jogar fora a chave da cadeia. Na pior das hipóteses, ele vai ser morto imediatamente por todas as atrocidades que ele cometeu. E o Brasil quieto, o Brasil calado, o Brasil que diz defender os direitos humanos. A gente viu Lula falando poucas horas atrás que o governo dele restabeleceu a civilização no Brasil e os direitos humanos e apoia uma ditadura brutal e sanguinária do lado, que inclusive obrigou milhões de venezuelanos a saírem do país, cerca de 8, 10 milhões de venezuelanos, um terço da população está fora da Venezuela, fugiram, e muitos deles estão no Brasil, e o próprio Brasil acolheu eles, porque o Brasil deu, inclusive, proteção humanitária, reconhecendo que há uma ditadura lá. Então, assim, aquilo que o governo brasileiro não quer fazer, a burocracia, o Estado brasileiro, que é diferente do governo, já está fazendo, reconhecendo que na Venezuela não há
o respeito mínimo do Estado democrático de direito. Mas o Celso Amorim não quer falar em fraude, ele está lá na Venezuela, ele viu o que aconteceu, então duplamente, uma canalice dupla por parte do Celso Amorim, porque ele não pode dizer que não sabia, porque ele está vendo o que está acontecendo, e o governo brasileiro quer manter boas relações com esse ditador brutal, sanguinário e genocida também na Venezuela, que é o Nicolás Maduro. Ou seja, de novo, é mais digno admitir que você está do lado da incivilização, da brutalidade, da barbárie, como é o caso da Rússia, da China, do Irã, de Cuba e da Nicarágua, ou, eventualmente, dizer que as eleições na Venezuela, como estão fazendo a União Europeia, os Estados Unidos, o Reino Unido e os países livres, não estão dizendo que não houveram eleições na Venezuela. Aquilo ali foi uma farsa e, como tal, deve ser considerada, e a Venezuela deve ser considerada um pária do mundo e isolada do resto da comunidade internacional. Augusto, só fazendo uma correção, presidente da Nicarágua, Daniel Ortega. Agora, como bem disse o Silvio, essa eleição, esse resultado da eleição na Venezuela colocou o Lula contra a parede nesse momento. Eu quero trazer aqui mais uma vez só o que disse o Ministério das Relações Exteriores até o momento, porque o Brasil não se manifestou oficialmente em relação ao resultado das eleições, trouxe só uma saudação, aspas, aqui para o Ministério das Relações Exteriores, o caráter pacífico, saudou o caráter pacífico da jornada eleitoral de ontem na Venezuela e dizer que acompanha com atenção o processo de apuração, fecho aspas, para essa nota que foi divulgada aí ainda na manhã de hoje. A eleição, fosse qual fosse o resultado, já seria uma eleição ilegal pelo processo, pelo que houve durante o processo. Veja só, impuseram restrições absurdas aos venezuelanos que moram em outros países. Não era possível votar. Eles faziam exigências que você não conseguiria atender. Começa por aí. Fechar as fronteiras para impedir que os venezuelanos exilados na Colômbia, por exemplo, atravessassem ali a fronteira e votassem. Quando a Maria Corina, já lembrando aqui, Maria Corina Machado, que é a principal líder oposicionista, lançou a candidatura, ela foi acusada de corrupção, olha só, e foi vetada a candidatura dela. Ela lançou uma outra candidata, que também se chama Corina, foi vetada pelo Maduro. Então, ela teve de optar por uma terceira, um terceiro nome, que foi o candidato, entre aspas, aí, derrotado pelo Maduro. O Maduro impediu que ex-presidentes de outros países que haviam sido convidados para acompanhar o processo eleitoral entrassem no país. Só estiveram lá os amigos, por exemplo, o Celso Amorim. Agora, o Silvio diz tudo. Eles se meteram numa encrenca que não tem saída. Antes eles diziam que havia excesso de democracia o Marco Aurélio Garcia, que já morreu, dizia que havia excesso de democracia na Venezuela do Chávez e do Maduro. Já era o ovo da serpente, já tinha sido chocada há muito tempo. A Venezuela não tem uma história democrática curta. A Venezuela elegeu presidentes entre 1959, foi o Rômulo Betancourt eleito, e em 1998, 99, o Chávez se elegeu. Foi esse o período em que existiu a chamada Venezuela Saudita. Era um país próspero por causa do petróleo, muito rico. Os venezuelanos, da classe média, ali para cima a vida era boa e eles eram conhecidos porque tinham muito dinheiro e elegiam quase sempre a candidata a Miss Universo. Lá era uma indústria de candidatas a Miss Universo. Uma vez eu fui para a Venezuela, eu conheci a Venezuela nesse período também. Fui em nesse período e fui também depois da ascensão do Hugo Chávez. As candidatas eram preparadas desde garotinhas ali, era uma fábrica de Miss Universo. Então um país próspero, tranquilo, ali de repente
eles resolveram chamar, né, para fazer uma revolução popular, um militar. Apareceu Hugo Chávez, que já tinha tentado um golpe, depois tentaram um golpe contra ele desastrado, ele aproveitou para endurecer o regime e deu no que deu. Está aí, o Hugo Chávez morreu, mas continua aparecendo em forma de passarinho para dar conselhos ao Maduro, segundo o Maduro. O Lula e a Dilma Rousseff já participaram de comícios eleitorais durante eleições presidenciais na Venezuela para apoiar o Chávez e o Maduro. Os dois venezuelanos também se meteram em eleições aqui no Brasil para apoiar a Dilma e o Lula. Agora que você tem como direi, né, essa suruba política, como é que você vai sair dela? O que é que vai dizer o Celso Amorim? Ele conseguiu não dizer nada, né? Não vai endossar nenhuma narrativa de que houve fraude e pretende apoiar a normalização do processo político venezuelano. Beleza, claríssima. Daqui a 6 anos. O Lula, sugeriu que o Maduro construísse a sua narrativa, repito. Ele construiu. E recomendou ao Lula que recorresse ao chá de camomila, porque tinha ficado assustado, né, com a possibilidade de banho de sangue aventada pelo Maduro. Então agora, o Lula, que é amigo de ditador e se tornou muito amigo do Maduro, tem de saber se ele engole, né, a afronta que fez aí o homem que precisava de uma nova narrativa, ou então que ele comece a recuperar a honra perdida do Itamaraty. Bom, e entidades representativas da esquerda brasileira celebraram a farsa eleitoral de Nicolás Maduro. Em nota conjunta, o MST, a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil e a União da Juventude Socialista afirmam, abre aspas, a democracia com protagonismo popular venceu as eleições presidenciais da Venezuela, que ocorreram neste domingo, 28 de julho. O candidato à reeleição pelo grande polo patriótico, Nicolás Maduro, saiu vitorioso com mais de 51% dos votos, com 80% dos votos contabilizados, derrotando 9 candidatos opositores, incluindo a extrema-direita, que promove uma campanha de desinformação e ataques ao sistema eleitoral. Fecho aspas aí para a manifestação dessa nota conjunta, Silvia, entre o MST, a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil e a União da Juventude Socialista em relação ao resultado aí das eleições na Venezuela. E só uma questão, enquanto o Augusto comentava, nós exibíamos imagens de protestos que ocorrem hoje, durante todo o dia, na capital Caracas, aí, em relação ao resultado Silvia, das eleições. Só, claro. O Augusto trouxe há pouco aqui a fala do Celso Amorim, dizendo que ele não vai endossar nenhuma narrativa de que foi um golpe. E precisa combinar com o Itamaraty, porque o Itamaraty vai lá e diz o seguinte: saúde a eleição pacífica, não foi violenta a eleição, perseguição de opositores, houve manifestação, as pessoas não estavam lá. Aí vem, não vou endossar. Quem é que manda no Itamaraty? Porque o Itamaraty foi colocado no buraco da história por este governo. A outrora tradicional diplomacia brasileira equilibrada, bom, essa já não existe mais. Desculpa, eu só não podia perder. Não,